Oi! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz, nós estamos juntos novamente, 7º ano. Juntos sabe para quê? Para aprender cada vez mais aqui no Educa Balsas. Sim, porque aqui é local de aprendizagem. Aqui é a sua casa, é a nossa casa. E olha só o que eu tenho para vocês hoje. Eis a dica de sucesso. É bem simples a minha dica. Estude. Estude e você vai conseguir sucesso. Bem, na aula anterior nós vimos o gênero textual carta de reclamação. Mas cuidado, esse envelopezinho aqui dançando, não pode ser escrito de qualquer forma, não. Carta de reclamação segue uma estrutura formal, padrão, tem uma linguagem formal, você não sai por aí reclamando, falando mal de todo mundo, não. Respeito, formalidade, porque essa carta pode ser um documento a seu favor ou contra. A nossa habilidade já vista na última aula, na aula anterior, as habilidades específicas, que é conhecer o gênero, ver como é estruturado, saber quem é o destinatário, quem é o emissor, tudo isso a gente já viu um pouquinho na última aula, não é? E agora, olha só, meu Deus do céu, já vem com a carta aqui para vocês. Bem, hoje, na nossa atividade, nós vamos começar aqui lendo uma carta. Sim, uma carta de reclamação. Hoje eu só quero reclamar. Então vamos lá. E eu consegui. Escrevi a minha carta de reclamação e consegui outro celular novinho. Olha só para vocês verem o quanto a carta de reclamação tem poder. Escrevi, enviei para a empresa e consegui o meu celular novinho, sem defeito, ó. Eis a dica de sucesso. Estude. Então vamos lá. Senhores, comprei um apartamento no condomínio CI, em Salvador, Bahia, da construtora Levante. O imóvel foi adquirido na planta e o pagamento foi sendo feito de acordo com o avanço da construção. Quando o empreendimento ficou pronto, com um atraso de 12 meses, restou um saldo devedor que deve ser quitado em prazo determinado pela construtora. Ciente deste prazo, procurei a construtora, proprietária e vendedora do imóvel, em 6/9 e 9/9 de 2011, e apresentei uma proposta de pagamento deste saldo devedor. Para minha surpresa, a construtora não atendeu a solicitação da administradora do consórcio em relação ao fornecimento da documentação necessária para que eu pudesse usar a carta de crédito, quitando o saldo devedor do meu imóvel, dificultando todo o processo de pagamento. Então, vamos entender o que aconteceu, não é? Então, alguém comprou um apartamento e esse apartamento ainda não tinha sido construído. Esse prédio não tinha sido construído. Ele estava ainda na planta, no papel, mas a pessoa comprou. Isso acontece muito. Aí, esse prédio, além do prazo de construção, ainda demorou 12 meses para ficar pronto, esse apartamento. E nisso os juros foram aumentando, a inflação foi aumentando, tudo aumenta, não é verdade? E quando esse apartamento ficou pronto, a pessoa ficou devendo além do que era previsto. Então, ela enviou um pedido para pagar de uma forma lá, só que esse pedido não foi aceito. A empresa não concordou em receber esse tipo de pagamento. Até agora é isso. Dessa forma, como a construtora não forneceu a documentação necessária para viabilizar a utilização da carta de crédito, fico impossibilitado de efetuar a quitação do saldo devedor e receber as chaves do meu imóvel. Além disso, com a instalação do condomínio na primeira assembleia, iniciou-se a obrigação de pagar a taxa condominial, devida por todos os proprietários, estejam ou não com o saldo devedor quitado. E mais uma vez me considero prejudicado, pois irei pagar a taxa condominial sem estar morando no local. Considero a atitude da construtora uma aberração, uma falta de respeito e uma prepotência sem limites, na medida em que seus prepostos parecem agir sem qualquer respeito à ética e à dignidade humana. Então, o que acontece?
lá no condomínio, no prédio dele, vão pagar uma taxa de condomínio, que é tipo para gás, energia, manutenção, essas coisas. E ele não está morando lá ainda, mesmo assim vai pagar essa taxa. Então ele se diz aqui que ainda está sendo lesado ainda mais. Meu objetivo com essa reclamação, especialmente nesse site, é alertar as pessoas que pretendem comprar imóveis na planta, para que fiquem atentas às mirabolantes promessas de corretores e construtoras e que mais tarde se mostrem falsas. Na ânsia de efetuar a venda, as construtoras e os corretores paparicam o comprador, atendendo nos mínimos detalhes. Quando chega o momento de entregarem o prometido, aí tudo fica complicado, difícil, e os personagens sempre presentes e solícitos durante a venda desaparecem, inclusive levando o tapete vermelho. Obrigada, ES. Então aqui, nessa carta de reclamação, nós vimos que ela não seguiu a formalidade como nós vimos anteriormente na aula. Ele não colocou o nome dele, colocou só as iniciais ES, para talvez não ser identificado. Não colocou o endereço da empresa, não colocou o endereço dele, colocou essa carta na internet. Foi uma reclamação para a empresa? Não. Foi uma reclamação que ele fez para todos saberem e todos desconfiarem de uma compra ali de apartamento em planta, porque enquanto o vendedor está querendo vender, ele é solícito, ele é amigável, ele te paparica, puxa teu saco. Depois que ele vende, tudo isso era fake, tudo isso, essa amizade toda era falsa. Então a carta de reclamação aqui foi feita simplesmente para ser distribuída ali na internet, para alertar todas as pessoas. Então, vamos para a primeira questão. A carta argumentativa de reclamação apresenta, como o nome sugere, uma reclamação a respeito de algum problema enfrentado pelo remetente, a pessoa que escreve a carta, envia. Essas cartas são normalmente endereçadas a órgãos públicos como ministérios, secretarias, PROCON ou sites especializados em divulgar reclamações. Considerando que a carta lida, nós lemos agora, foi publicada em um desses sites, responda: qual é a função social de veículos como esse, que permitem aos cidadãos reclamar de um problema que estejam enfrentando? Então, qual é a função da carta de reclamação? Confio em você. Responde aí. Vamos lá descobrir qual é a resposta. Lembrando, eu coloquei uma resposta, você colocou outra. Vamos associá-las. A sua não precisa estar errada, só porque está com outras palavras. Qual é a função? Tornar públicos problemas que os cidadãos comuns enfrentam em seu dia a dia e que nem sempre são alvo dos grandes veículos de comunicação. Com isso, é possível conseguir uma maior mobilização das empresas responsáveis que têm seus problemas expostos a todo o público consumidor. Então talvez o PROCON não quer me defender, alguém não quer me defender, então eu vou colocar na internet, vou colocar na TV, que a empresa vai ver que eu estou ali. Isso acontece muito. Então nesse caso que ele colocou na internet, foi expor o problema e a empresa. Aí o que acontece, a empresa pensou, estão expondo o meu nome, estão expondo de forma negativa o nome da empresa, então eu vou ali e vou ajeitar essa situação. Segundo, quanto à carta de reclamação lida. Letra A, quem faz a reclamação? Letra B, do que ela reclama? Do que ele reclama? Letra C, porque o remetente se serviu de um espaço aberto, um site ali na internet, para fazer sua reclamação, sua apresentação. Vamos lá, te dou uns minutinhos para responder.
E aí, respondeu? Então, quem fez a reclamação? Um cidadão comum que foi lesado. Do que ele reclama? De um problema na liberação de documentos por parte da construtora, da qual comprou seu apartamento. Então, a construtora não libera o documento, então ele não pode fazer o pagamento, ele nem mora ainda no apartamento. É muita confusão. E porque ele utilizou o site para fazer essa reclamação, para que outras pessoas estejam informadas dos problemas que podem enfrentar ao comprar um apartamento na planta e possam se precaver em relação a eventuais transtornos semelhantes aos relatados por ele. Agora nós temos uma cartinha aqui diferente. Vamos ler. Apuracana, 29 de setembro de 2021. Prezada senhora Micaela da Fonte Sanches Prestes, atual diretora do Colégio Gomes Dias. Referente, gincana e reforma do colégio. Eu, Ariadne dos Santos Antunes, moradora da rua Santo André, número 13, núcleo Dom Romeu Alberti, cursando primeira série do ensino médio, venho através desta pedir uma explicação coerente sobre a gincana e a reforma do colégio. No começo do ano letivo de 2021, os alunos foram informados que não haveria gincana, pois haveria uma reforma no colégio. Mas se passaram 9 meses e nada foi feito. A reforma não aconteceu e a nossa gincana foi esquecida. Muitos alunos acham injusta essa decisão. Portanto, acho que deveria ter uma maneira mais eficaz para resolver o problema, como, por exemplo, uma festa da primavera, só para os alunos. Não podemos deixar passar em branco, pois todos os colégios de Apuracana tiveram essa festa, menos o nosso, que foi esquecido. Peço à senhora que analise bem o caso e possa dar uma explicação mais concreta. Atenciosamente, Ariadne dos Santos Antunes, produção final, Ariadne, número 4, primeira série do ensino médio. Aqui nós temos uma carta já bem mais informal e bem mais jovial, que a Ariadne está ali reivindicando, reclamando, porque na escola dela sempre tinha uma gincana ali no decorrer do ano, mas segundo a diretora, segundo eles foram informados, não houve essa gincana porque haveria uma reforma na escola, mas não houve reforma nem gincana. Então vamos à análise da carta. Terceiro, complete os dados com informações da carta ao lado. Quem é o remetente? Quem é o destinatário? Saudação inicial e por que a autora escreveu essa carta. E aí, encontraram a resposta? Então vamos lá. Quem é o remetente? Ariadne dos Santos Antunes, é a pessoa que escreveu a carta, que está reclamando. Destinatário, Micaela da Fonte Sanches Prestes, a diretora da escola. Saudação inicial, prezada senhora. Por que a autora escreveu a carta? Para pedir uma explicação sobre a gincana e a reforma do colégio. Não ocorreu. Agora, qual a reclamação feita? O que foi solicitado? Quais argumentos foram utilizados? Um minutinho para você responder. E a Ariadne reclamou sobre o quê? Olha só, os alunos foram informados de que haveria uma reforma no colégio, mas não houve. Por conta disso, eles não tiveram gincana. Então, qual a reclamação feita? Por que não tivemos gincana? Se não teve reforma na escola. E o que foi solicitado? Quais argumentos foram utilizados?
Foi sugerido, foi solicitado fazer uma festa da primavera só para os alunos, uma vez que não teve a gincana. A aluna disse que não poderiam deixar passar em branco, pois todos os colégios tiveram, e o que estava acontecendo era injusto com os alunos. Então tá aqui, a aluna da primeira série do ensino médio, Ariadne, se achou no direito de fazer essa carta de reclamação para a diretora da escola. Isso é simples, isso pode acontecer. E aqui, quarto, qual a função social da carta de reclamação? Qual é? Bem, a função social da carta de reclamação é... A carta de reclamação é um gênero de texto usado em situações de comunicação, nas quais o cidadão deseja externar, colocar para fora, expor, mostrar alguma injustiça, alguma insatisfação, algo que julgue ser impróprio ou errado, e ainda solicitar uma resolução para seu problema. Então, a carta de reclamação aqui, qual a função dela? É expor um problema com o objetivo desse problema ser solucionado. É reivindicar, não é reclamar, brigar só por brigar, não. É reivindicar, buscar o seu direito, com base em argumentos, com base em provas que o ajudem a comprovar de que você está certo. Ok? Então, vimos novamente o quê? Carta de reclamação, fizemos uma atividade, analisamos uma carta, duas cartas, vimos que as cartas podem ser mais informais ou mais formais. As mais formais são as mais utilizadas, porque elas podem ser documentos, e que você, na sua escola, aí no 7º ano, pode também escrever uma carta de reclamação. Então, galerinha, bons estudos. Nós do Educabalsa agradecemos a sua presença e a sua participação. E eu, como sempre, deixo um beijão para você e nos encontramos na próxima aula.